Boa noite. Uma coisita. Começa no Brasil o movimento para as Olimpíadas. Em 2007 eu estive na China e as Olimpíadas seriam em Pequim no ano seguinte. Mas em todos os lugares da China que você ia, você via lá uma referência às Olimpíadas. Cada estado tinha seu centro de treinamento para preparar atleta, porque a China queria fazer bonito. E no Brasil, você não vê isso no Brasil. Você vê notícias sobre a Olimpíada, não raro negativas, porque a lagoa, a Baía de Guanabara continua poluída, porque as obras estão assim, porque assado. E no resto do Brasil parece que o país não terá Olimpíada. Parece-me que o governo resolveu reagir um pouquinho e algumas ações vão fazer com que essa verdade que o Brasil é sede da Olimpíada, que vai se dar no Rio de Janeiro, mas é uma coisa que acontece no Brasil, é um evento, talvez não, é o mais importante acontecimento dos esportes amadores, do verdadeiro esporte. Então é tempo do Brasil acordar, se dar conta e quem sabe se cria a partir da nossa situação de sede de uma Olimpíada, se cria um pouquinho de otimismo nesse país, onde só aspectos negativos se destacam. Todo dia é um fato, todo dia é alguma coisa. Hoje a Polícia Federal prendeu, deixou de acontecer sexta-feira, porque essa turma que estava aí já não dormia na noite de quinta para sexta, porque sabia que na sexta a Polícia Federal deflagra uma operação e nessa operação sempre algum figurão vai preso. Pois bem, o figurão, a Polícia Federal destacou, executou duas operações hoje. Uma, a 14ª fase da Operação Lava Jato, e prendeu mais um diretor da Petrobras. E a outra, uma operação no Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, contra o contrabandistas de cigarro, né, que está acontecendo agora com dezenas de mandados de segurança, ainda tem gente sendo procurada, outros já foram presos. O que é muito bom, o contrabando principalmente de cigarro, que é uma coisa que quase tudo no valor dele é imposto, é muito bom. E o Jornal da Cidade já está pronto, já está indo para as bancas, mas amanhã de manhã, com certeza, ele estará em todos os postos tradicionais, postos de gasolina, supermercados, no IERC, na padaria Brothaus, na panificadora Brothaus, e está muito bonito e tem duas manchetes. Uma, Câmara aprova a redução da maioridade penal. 2, PMDB busca um rumo. Aparentemente essas coisas, elas não têm, o PMDB de Santa Catarina busca um rumo. Aparentemente elas não têm nada a ver uma coisa com a outra, mas elas têm tudo a ver, porque ao fundo de tudo está o PMDB. O grande manda-brasa, ainda o maior partido do Brasil, que preside as duas principais casas de leis do país, a Câmara dos Deputados e o Senado. E aí vamos trazer essa conversa de hoje para Santa Catarina também, a situação do PMDB em Santa Catarina, onde eu vou conversar aqui com o Cleonir Branco para saber como está sendo preenchido, como está sendo tratado essa imensa ausência do Luiz Henrique da Silveira, que o Luiz Henrique da Silveira, quer gostem as pessoas que tinham por ele admiração e amizade, quer não gostem aqueles que sempre foram adversários dele. Eu estou no meio dessa coisa, porque o Luiz Henrique, eu e o Luiz Henrique tivemos uma relação de atrito, que nem pode ser diferente, ele era o político, eu sou o jornalista, então se eu publicava uma coisa boa, está tudo mais do que certo. Se eu fazia uma crítica, o Luiz Henrique ficava injuriado porque eu não estava entendendo a situação em seu contexto pleno. Mas isso não
não tira a constatação, a admissão de um fato, que o Luiz Henrique, notadamente a partir do ano 2000, se transformou no maior líder político de Santa Catarina, o maior puxador de voto de Santa Catarina e o principal estrategista político de Santa Catarina, com reflexo e com influência na vida nacional e no PMDB nacional, porque a maioria dos caras que estão aí ocupando o ministério, no primeiro escalão, no segundo escalão e nos governos, eram pessoas com as quais o Luiz Henrique tinha uma relação que o permitia sacar o telefone do bolso, ligar e ser atendido na hora e ele dar expor do lado de cá. O Cleonir Branco, o Cleonir já está com mais de 50 anos, foi um jovem comunista lá aos 16, que diz que todo mundo é idiota e vira comunista, mas depois fica inteligente e aos 30 muda de partido. Não sei se é o caso do Cleonir, mas o Cleonir está com o Luiz Henrique, eu acho, desde os 20 anos, né, Cleonir? 20 e poucos anos por aí, tu já estava aí junto. Boa noite, João. Em primeiro lugar, né, agradecer o convite, né, dizer que estou licenciado da presidência do PMDB de Joinville e o Alexandre Fernandes está exercendo essa presidência. Então, vai falar aqui o Cleonir Branco. O Alexandre é uma promessa, né, Cleonir, dentro do PMDB? O Alexandre é uma grata revelação, né? É um jovem. Nós temos assim, tem uma geração nova que vem aí, o Mauro e tal, e já tem outra geração vindo também, né? Que é o Alexandre, é o Faquini, é o João Carlos, né? Aí, quer dizer, a dinâmica do PMDB, ainda bem, né, em Joinville, está gerando essa nova geração, né? E à frente aí o Alexandre, que assumiu o partido numa condição de pilotar alguns processos internos e também de articulação, né? É uma dessas, da nova safra, né? Uma dessas figuras que logo, logo o povo de Joinville vai conhecer melhor, né? Pela sua inteligência e poder de articulação também. Cleonir, vamos começar de cima para baixo, vamos da copa para as raízes. A Câmara aprova a redução da maioridade penal. O Eduardo Cunha pilotou, me apropriar de uma expressão tua, esse processo. Os movimentos de esquerda conseguiram rejeitar a primeira versão que foi apresentada anteontem e ontem, usando os escaninhos do regimento, porque ele não feriu o regimento nenhum, embora as esquerdas estejam vociferando nesse sentido, ele conseguiu aprovar que fosse reduzida a maioridade penal. O PT e o governo Dilma se posicionaram contra essa redução. A sociedade inteira, ao redor de 90% dos brasileiros, querem a redução. Não querem a criminalização do jovem, porque ninguém vai ser criminalizado se crime não cometeu. Querem é que o bandido que assassina, que mata, não importa a idade que tenha, vá para a cadeia e seja julgado e condenado como qualquer criminoso. Diante dessa vitória de ontem, que não é uma vitória definitiva, porque tem vários estágios a PEC, né? na discussão do processo de aprovação ou rejeição dessa PEC, o Eduardo Cunha disse o seguinte, que está na hora do Michel Temer, que acabou tentando que cabular alguns votos contra a redução, deixar a articulação do governo, porque esse não é o caminho do PMDB, que o PMDB nunca esteve contra os anseios da sociedade brasileira, como está esse governo, que as pesquisas de hoje dizem que está cada vez pior no conceito da população. Bem, meu irmão, eu posso dizer assim, primeiro, gostem ou não do Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha, deputado do Rio de Janeiro, nós não temos nem relação com ele, o conhecemos assim, né? De convenção nacional, coisa assim, né? Mas temos que dizer que ele está colocando a Câmara Federal num ritmo de produção que interessa ao país, né? Ontem, ainda assistindo o Jornal da Globo, no plantão do Jornal da Globo, o plenário da Câmara estava a 1000 por hora, por conta desse debate. Depois da meia-noite. Depois da meia-noite. E isso deve ter varado madrugada dentro, começa a segunda, termina a sexta, enfim, né? Então, acho que o Eduardo Cunha, críticas à parte, enfim, né? Paixões à parte, está dando esse bom exemplo para o país. O Congresso deve funcionar e deve trabalhar.
é bom para o país que esses debates ocorram, né? Essa é uma polêmica e eu, assim, quero te dizer que como ex-dirigente estudantil que fui, membro da UJS, fundei aqui os secundaristas de Joinville, no estado, enfim, envolvido na militância estudantil, e posso te dizer assim que antes dos 20, já me relacionava politicamente com o senador, lá pelos 17, 18, já o consultava e ele sempre disponível. Estava com saudade da UBS e da UNE. E via a UNE e a UBS novamente surgiram praticamente do nada agora nesse debate. E aí a sensação que se passa parece que é uma ação contra a juventude. Não, eu creio que não. Eu sou favorável à redução, não é a redução, cometeu crime, cometeu um crime. Como é na e aí, ó, Inglaterra, graças a Deus que eu não tenho nenhum parente, vitimado, né, como milhares, Brasil afora, milhares de famílias, né, vitimadas por um menor. Aliás, você encontra um menor na rua que o menor é só menor na idade, porque são uns caras fortes. Sim, bombado, academia, jiu-jitsu, não sei o quê. Celular, enfim, eu acho assim que nós temos que ter a consciência de que para a juventude o país tem que dar educação. Né? A educação não muda o mundo, a educação muda a pessoa, e a pessoa vai mudar o mundo. Verdade. Certo? Então nós temos que dar para a juventude educação, e Pronatex, esse tipo de coisa. Isso não é despesa, isso é investimento. Investir na educação que tem que ser investido não é despesa, é investimento. Muito bem. No entanto, o extrato da sociedade atual, moderna, litoralizada, são os crimes. E assim é irreversível. Eu vi uma cena num documentário de TV dia desses, um pivete de 12 anos, cara, 6 soldados da polícia militar não seguravam aquele guri. Sabe o que é? Nem a tia, nem ninguém. Estava tomado, drogado e tinha cometido um crime ali na orla de Copacabana, para ficar ali, né, que é crime todo dia. E ninguém segurava aquela criança. Fazer o que aquela criança? Cadê o pai, cadê a mãe? Nem sabia. Enfim, então acho assim que cometer um crime hediondo, como está qualificado, entendeu? Guriada estrupando, matando, assaltando por qualquer bobagem, por um celular, por R$10, 50... Com a veleidade. Então defender a juventude não é isso. Né? Acho que defender a juventude não é isso. Aí vem um problema que depois aí de 12, 13 anos de governo, o ministro da Justiça, que na minha opinião devia pedir demissão. Ah, esse sim. Ele devia pedir demissão, a hora que ele afirma que o sistema penitenciário brasileiro faz aquelas considerações que todo mundo tem conhecimento. E ele é o responsável por isso? Ele é o responsável, devia vir junto à carta de demissão. Eu não tive condições nos meus 4 anos de resolver, nem mudar nada. Está pior. Está aqui a minha demissão. Não é possível. Né? Então, se o problema é de espaço, se vai dividir, se vai... Não interessa, o que interessa é que o povo brasileiro está cansado de violência, assim como está cansado de corrupção. Violência e corrupção é aquela notícia de todo dia que nós todos não queremos mais ver. Então, acho que está no caminho certo. Você colocou o dedo, Cleonir, numa ferida da hipocrisia desse governo. O que estava se discutindo é como tratar o crime praticado no Brasil por alguém com menos de 18 anos. Então a sociedade brasileira quer que o sujeito com menos de 18 anos, que tenha força, tenha inteligência, para assassinar uma pessoa friamente, pague como criminoso. A lei ainda está sendo branda, estabelecendo o limite de 16. E o ministro vem com a conversa e diz, não podemos fazer isso porque as penitenciárias brasileiras são escolas de crime e não tem condições de abrigar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Com certeza, com certeza. O sujeito vai para lá porque foi condenado e a justiça manda para lá. O Estado brasileiro, e aí era o papel do ministro, é que tem a obrigação de que essas penitenciárias, essas cadeias, esses lugares de cumprir pena, atenda às condições minimamente humanas preconizadas por uma sociedade decente. É obrigação do Estado. A justiça e a sociedade brasileira... Ele tinha que estar brigando pelos 30% de corte que está tendo no ministério dele. Isso sim vai refletir em péssimas condições. Vai piorar. Porque não vai ter dinheiro para investir. Então, isso é uma incoerência total, né? Então, quer dizer, se a lei for aprovada, o Congresso, que é a fotografia da sociedade, aprovar, porque vai para o Senado, etc., tem um trâmite grande ainda isso, mas aprovar, o Estado está falido e não tem como acatar a lei. Onde você viu uma coisa dessa? Em lugar nenhum do mundo, né?
O Estado já tem que estar se preparando, aliás, devia estar preparado, né, para acatar qualquer lei que o Congresso aprovasse, independentemente de polêmica ou não. Né? Os jornais de hoje, no Brasil inteiro, os sites, né, não os jornais impressos, porque a coisa foi aprovada de madrugada, os jornais impressos não tiveram condição de trazer. Mas os sites do Estado de São Paulo, da Veja, da Isto É, da Época, do Globo, dizem que portais, né? Uma vitória do Eduardo Cunha, que essa redução da maioridade dessa fase for aprovada. Eu vejo, primeiro, como uma vitória da sociedade brasileira. Né? Segundo, como um cara que está levando o PMDB ao protagonismo da cena política, coisa que há muito tempo não acontecia. Porque tivemos lá uns presidentes, e o Renan Calheiros é exemplo desse tipo de liderança que o PMDB teve. Tivemos presidente, o Sarney, essa coisa toda, aonde os caras vão lá no oculto do gabinete, fazem os acordos deles e o resto do partido é que nem o motor da Ferrari. Né? Todo mundo sabe que tem um grande motor por baixo, mas todo mundo olha só a casca que está dentro, mas ela só anda a 300 km por hora por razão daquele motor. E o PMDB é esse motor na política brasileira e que vinha se contentando com um papel secundário enquanto agremiação. O que veremos agora daqui para frente? O PMDB, e eu sempre debito assim às pessoas, ao eleitor, ao cidadão, conhecimento. A gente não deve imaginar que as pessoas não conhecem. Você vai em qualquer lugar, você discute sobre tudo. Pode ter opinião errada, equivocada, mas as pessoas estão ligadas. É futebol, é igreja, é política. As pessoas têm opinião, às vezes uma opinião não muito correta, mas a gente tem que respeitar. Mas as pessoas debatem os assuntos. Tá? E como debatem? Então, o PMDB, que é um partido que está aí com 49 anos, é conhecido das pessoas. Né? Nós somos fiador de várias situações, da abertura política, da Constituição, do Plano Real, e assim, sucessivamente, do impeachment do Collor. Posições que muitos que estão aí hoje querendo ser coerentes foram contra, naqueles momentos históricos, né, de encruzilhada do país. O PMDB cumpriu esse protagonismo. Acho que isso a sociedade tem na memória. O que a dificuldade é a nova geração, né? Que, claro, tem ferramentas para pesquisar, para ir saber, mas essa, quem sabe, a nova geração não tenha tanto conhecimento disso. Mas o mediano, a pessoa com a minha idade, com a sua, e alguns mais bem informados, aí 30, 25 anos, tem noção desse protagonismo do partido. E eu digo assim, a mídia, de uma maneira geral, ela está sempre no maniqueísmo, né? Ganhou, perdeu, se ganhou o ídolo é fulano, se perdeu a culpa é do esquema, do técnico, enfim. A mídia trabalha isso. Então o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, eleito contra a força do governo, você sabe que o candidato era outro, ele elegeu articulando muito no que eles denominam de baixo clero da Câmara, que a Câmara tem 500 e poucos deputados, mas 40 são ouvidos. 513. 500 são tem 40, 30 que dão as cartas, né? 30, 40 são ouvidos, dão as cartas, entendeu? Então ele nasceu dessa articulação surda e hoje está lá presidindo a mesa. Mas assim, é bom as pessoas entenderem que tudo faz parte de um processo, né? De articulação, de conversa, de visita, de ali, de defender a ideia e culmina com esse resultado. Como a mídia está aí para sempre jogar essa coisa de que A está mais forte, B está mais fraco, não sei o quê, aí claro que acaba ficando reduzido a isso. Mas é muito mais que isso, né? O PMDB, acho que ele vem cumprindo, né? Tem críticas a fazer, mas vem tentando acertar, porque o partido é um partido muito forte, com muitas lideranças nacionais e muitas lideranças regionais. Às vezes o que se decide em Santa Catarina, ou que se pratica em Santa Catarina, é muito diferente do que se pratica em Pernambuco, na Bahia. Mesmo em Joinville, né? No Maranhão, então, é um partido muito grande e por isso mesmo muito polêmico e com muitas lideranças. Mas, de uma maneira geral, acho que o partido vem cumprindo essa sina histórica de ser fiador de grandes momentos da sociedade brasileira. Esse eu acredito que seja mais uma grande polêmica, né? Mas que o país precisa decidir. Ou deixa como está, ou muda. E aí, ao mudar, você vai ter um período de tempo para ver se a sociedade, né, vamos dizer assim, assimilou aquela mudança e se aquela mudança, de fato, ela está cumprindo os efeitos que se esperava quando se decidiu optar por ela. E eu acredito que vai dar resultado. Você desde do teu período universitário, você discute política, você
se absorve na discussão da política e de suas estratégias, de suas histórias, mas também você sempre foi um militante muito presente dentro do partido. Agora nós temos lá em Brasília, visto daqui, 2 PMDB. O PMDB, 3 na verdade, o PMDB do Eduardo Cunha, que preconiza um voo solo, uma busca de um caminho próprio do PMDB para ele reocupar a posição de destaque na sociedade brasileira. O outro do Michel Temer, que é um PMDB que ainda está no governo, que quer salvar esse governo, digamos assim, mesmo que tenha diferença. E tem o terceiro, que é aquele PMDB do Renan Calheiro, que eu, como jornalista, me atrevo a dizer que é o PMDB fisiologista, né? A fatia do fisiologismo que tem em todos os partidos. Você está alinhado com quem aqui em Santa Catarina, olhando daqui para lá? Olha, eu tenho que te dizer que, de fato, a gente tem aí uma história, né? Se o partido fosse uma fábrica, eu seria um chão de fábrica. Eu militei muito no PMDB, venho da esquerda, de fato venho. Fundei o PCdoB em Joinville, fiz o movimento estudantil, reconstruí. Fui presidente da associação, fui presidente do CSU. Tem aí uma carreira de atuação popular e política relativamente forte, né? Os companheiros do partido, as lideranças sabem disso, né? Olhando daqui para lá, você vê, o que você vê assim, é que o PMDB não é um partido golpista, né? Nós poderíamos estar sendo oportunista e estar conspirando. Eu tive naquela convenção onde, por 57 a 43, partido bem dividido, e nesse 57 uma grande articulação de governo, Sarney, Renan, essa turma, para dar esse 57, eles esperavam acho que 70, foi uma articulação muito forte. 57 a 43 o partido decidiu manter o Temer como vice da Dilma, né? E o partido, penso eu, está cumprindo seu papel constitucional. É o vice, escalado para algumas missões, para algumas, né? Tem alguns ministérios, está tentando fazer o possível ali, sofrendo os cortes que todo mundo está vendo. Mas o PMDB não tem na sua raiz nada de golpista, né? Nós temos que ser constitucionalistas. Se houver alguma coisa que, enfim, a mídia, as investigações estão trazendo, que se cumpra, tem uma Constituição no país que ela seja cumprida, né? E o partido está ali cumprindo o seu papel, né? O Temer, claro, mais governista do que muitos, né? Mas eu posso dizer que eu, particularmente, estou alinhado, independentemente do desaparecimento do Dr. Luiz Henrique da Silveira, que era no partido o meu líder, como da grande maioria dos PMDBistas de Santa Catarina e de Joinville, inteiro, né? Então, né, era a referência. Então eu sigo a linha dele, um partido com a conduta ética correta, né? Onde tiver desmando nós vamos ser contra. Se tiver algo contra que de fato venha sustentado em investigação, numa articulação jurídica muito bem construída, o partido certamente vai se posicionar, né? Agora nós não vamos conspirar, não vamos facilitar, puxar o tapete, esse tipo de coisa, o partido não é. Então o partido tem um viés fisiológico, tem mesmo. Esse viés fisiológico vem dessa bancada nordestina que negocia acima dos partidos. A bancada nordestina é um partido, composto de N legendas, e o PMDB também está lá dentro. O PMDB do Nordeste, né? Com o qual as pessoas, não precisa eu dizer nem você dizer, você é jornalista, pode dizer com mais facilidade que eu, mas as pessoas, como eu te disse, discutem isso nos bairros. Pô, Sarney, Renan, esses caras às vezes têm uma marca. A hora, né, que faz a lista, né? Engraçado é que é só da Bahia para cima, né? É ali, né? Aquela região que vive de benesses e de coisas que a gente nunca vai saber, de articulações de gabinete, de governo, de orçamento, essa coisa toda. Então, nós estamos fora disso, né? Temos lá o Mauro Mariani, que nos representa muito bem, né? O PMDB de Santa Catarina, particularmente falando de Joinville, né? Tínhamos 2 senadores, né? Agora está lá o Dário, que também com a experiência de prefeito está procurando fazer um trabalho. E nós estamos aqui em Joinville tentando fazer o nosso melhor, né? Porque o partido é uma constelação de municípios, de estado, de lideranças, e é um partido muito forte. E eu creio que, com essa experiência toda adquirida no parlamento e no governo, o partido finalmente deve se unir em torno de uma candidatura própria lá à frente. Para ficar na candidatura, tá? Para não falar em outra coisa, né? Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e ao voltarmos eu só vou cobrar rapidinho, e o Cleonir não vai se perder em argumentos, qual o nome dessa candidatura, e aí viemos para Santa Catarina, onde o vácuo da ausência do Luiz Henrique
que se formou aqui, que atingiu todo o país, que refletiu no país, mas aqui o estrago foi feito aqui, onde ele estava já costurando um projeto. Vamos ver como esse projeto anda, se o projeto existe e para onde ele caminha, mas é um minutinho só. Bem, estamos de volta. Eu converso aqui com o Cleonir Branco, presidente licenciado do PMDB, e convidei, o Cleonir é meu amigo de anos, e convidei o Cleonir justamente por o Cleonir não estar no exercício de nenhuma função dentro do partido no momento, para a gente bater um papo, ele como conhecedor profundo do partido, e diante dos fatos que acontecem no Brasil e que acontecem em Santa Catarina. No bloco anterior conversamos sobre o Brasil, o papel do PMDB no cenário político nacional, nessa quadra dos acontecimentos, quando temos um governo que já se perdeu pelo caminho, e agora discutimos a solução constitucional, ou é um impeachment, mas aí a coisa é muito mais político e jurídico, ou é sucedê-la, aguentar o tranco, matar no peito e suceder numa eleição, e para isso o PMDB está se preparando já e construindo, pavimentando um caminho nessa direção. E o nome que ganha peso é o do José Serra, do PSDB. O José Serra, que o PSDB nunca vai ganhar uma eleição, porque quando ele vai para a eleição, ele está tão quebrado internamente que aí Minas não apoia São Paulo, é aquela confusão. E o Serra está de saco cheio com essa briga de Alckmin, Aécio e ele, e parece-me que estaria disposto a trocar de partido, e parece-me que o PMDB gostaria de ter o Serra, até porque a origem dele é dentro do PMDB, de volta e concorrendo. Como é isso? De fato, na verdade, a origem de todos, né? De todos eles, né? É o PMDB. Mas eu penso assim que o partido, independentemente dessas movimentações, né? E eu também, de certa forma, me decepciono com o PSDB, porque com tudo que está acontecendo, era para o PSDB nem estar no Congresso, estar nas ruas. O PSDB só fazer oposição. Em cima dos caminhões, sei lá, liderando alguma coisa. O Fernando Henrique defendendo o governo. Então, uma vez ele pediu para queimar os livros dele. Hoje eu quero queimar a memória dele. Ô sujeitinho, banana. Pois então, isso vamos dizer assim, quem sabe o PSDB esteja sendo vítima da sua própria formação, né? Muita cabeça, pouca perna. Tem grandes pensadores que saíram do PMDB ali na época também. Mas tem que se enraizar, e se enraizar é tomar posição, é ir para a rua, é liderar alguma coisa. Eu disse há pouco, fazia tempo que eu não via a UBS e a UNE. O PT deu um jeito, botou as duas instituições na rua. No momento podia estar combatendo várias outras coisas que atingem a juventude diretamente. A corrupção é uma delas. É dinheiro que está indo pelo ralo que devia estar sendo aplicado ali. Devia estar combatendo essa reforma que só penaliza os programas sociais, a saúde, a educação. Bandeiras foram para lá defender bandido. Foram para lá defender. Um pouquinho, né? Eles conseguiram a representatividade. Mas eles têm a estrutura jurídica. Então, assim, o PMDB, a nível nacional, creio que já deva ter, como aqui em Joinville, nós temos, e no estado também, uma geração nova que está aí. Né? Aqui nós temos Mauro, Dalmo, Dário, sem falar nos locais aqui, Simone, os vereadores nossos, João Carlos, Facchini, Aragão, Mauricinho. É gente que está vindo, Alexandre, né? E assim por diante. A nível nacional, um dos nomes, né, que está sendo modulado, trabalhado e quem sabe tem a condição de se projetar é o Eduardo Paes, o carioca ali. Cara novo, 40 anos, já eleito e reeleito na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade difícil, né, que tem lá 8 milhões de habitantes, né, e onde, quando acontece uma morte, Jornal Nacional. Né? Aqui os caras matou. Mas aqui o Eduardo tem um carimbo, aquele carimbo de um monte de homicídio, de não conseguir resolver a questão de segurança aí mistura tudo, do né? Rio. Como é que vai resolver do país? Mas aí mistura tudo, né? Aí mistura tudo. É a mesma coisa que nós queremos culpar o prefeito, né, pela violência provocada pela gangue, pelo traficante. É difícil. Eu sei que ele vai ter daí esse trabalho, né, de explicar, né, e se desfazer, desvencilhar, porque nós temos que diariamente está explicando à população o que é a atribuição de um, de outro e do outro. Nós temos 3 níveis de governo, né? Mas é um quadro, é uma liderança, um cara que tem muita desenvoltura, muita inteligência, novo já, né? Segundo mandato no Rio. Então eu estou dizendo assim que é uma das revelações, né? E o Serra tem um recalque interessante, né? Todo mundo que
que se aposentou naquela época, diz, olha, o único que pensou em aposentado, o único que pensou em nós, ele é o minha ministro, mãe é uma, é o Serra. É o ministro do genérico, é o ministro do... Enfim, o Serra tem ali um cabedal de grandes realizações enquanto ele esteve à frente, né, do governo, do ministério, assim por diante. Então, eu vou esperar para que ele tome essa decisão e aí ele, estando no PMDB novamente, voltando, né, ao partido, então vou falar dele, quem sabe até faça a defesa dele, mas nesse momento ainda não ocorreu. Isso aí ainda faz parte da briga interna tucana para ver se conseguem chegar num acordo ali. Se isso acontecer, nós vamos avaliar. Eu acho que ele já vem pegando fila, apesar de já ter sido candidato tantas vezes, e aqui em Santa Catarina ter sido vitorioso com o nosso apoio, né? Luiz Henrique à frente, lógico, né? Mas vamos esperar as coisas caminharem, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que valorizar também a prata da casa, né? E mostrar ao país que o PMDB não é feito de um nome só, tem vários nomes. Bons, né? No Sul, no Sudeste, enfim, né? Se o Luiz Henrique tivesse vivo, ele seria um nome que estaria sendo cogitado hoje, com certeza, até porque... Você quer ver, Cleonir, no dia que o Luiz Henrique quebrou o pé, ali no Hospital estava lá, Regional, nós estávamos lá, né? Eu fui lá conversar com o Raimundo Colombo, com o governador Raimundo Colombo, e me surpreendeu, estando lá o Luiz Henrique e o Dário Berger. Eu fui levá-lo lá. E o Luiz Henrique publicava, o Gaioso mandava, a gente publicava os artigos dele aqui nesse jornal toda semana. E os últimos 3 artigos, o pau pegando no Brasil, e ele falando de coisas de literatura, de pensamento. Da importância do pé. Não, isso veio depois. Aí eu chamei ele para o lado, eu disse, ele tinha voltado da Rússia, disse, Luiz, esses teus artigos, parece a época que o Estado de São Paulo publicava poema de Camões na capa, para mostrar o descontentamento. Me pediram para ficar num momento calado, mas eu vou ter um papel importante num projeto que vem aí. Sabes que projeto era esse? Porque uma semana depois eu estava morto, infelizmente. Infelizmente. Isso dói muito. Aliás, isso é um dos motivos que me fez pedir essa licença. A gente tinha uma relação muito forte com o Dr. Luiz, né? Era um conselheiro diário, enfim, era uma luz aí, né? Nessa escuridão da política que a gente vive, né? E a perda, eu considero precoce, porque o Luiz Henrique, apesar de estar nos 75 anos, tinha um vigor, né? Nossa. Um vigor, uma visão, uma vontade de ajudar imensa, né? E aí acontece essa tragédia. O Luiz Henrique, na verdade, a nível de partido, quase não havia projeto nacional de debate em curso, na parte séria do partido, em que ele não estivesse envolvido. E o Luiz Henrique era um homem já suprapartidário, né? Você vê a votação dele lá, naquela disputa ao Senado, que ele resolveu marcar uma posição e fazer um teste dentro do Senado para ver quem era quem. E ali, só não ganhou porque foi traído de última hora, né? Não, articulou muito. E outra, eu estava em Guarapuava visitando meus netos, recebi uma ligação dele no domingo. O Lula tinha chego sexta-feira em Brasília, enquadrou o PT e começou a cobrar os favores que ele já havia feito. E ele, pessoalmente, tratou de cabalar votos e reverter votos a favor do Renan, né? E aconteceu o que aconteceu. Mas ali o Luiz Henrique já tinha na cabeça... Você lembra quando foi fundado os Autênticos, né? Sim. Do PMDB, que formou todo aquele núcleo que deu a Constituinte, deu aquela linha democrática para várias ações. Então a ideia dele era essa. E já no gabinete dele, no Senado, virou uma referência na articulação de alguma coisa que viria no futuro. Do grupo ético, né? Que assim, a cada dia ia ficando mais nisso. Não é que tivesse ido, nós vamos fazer isso. Mas nós vamos fazer alguma coisa. Em algum momento vai ter que ser feita alguma coisa. Então, essa capacidade que o Luiz Henrique tinha de catalisar, né? De ver depois dos morros lá, então ele começou, né? A transpirar e articular isso, e praticamente eu acho que aquele saudosismo que ele tinha do grupo dos autênticos do MDB, que influenciavam outros partidos também, ele retomou aquilo. Então, alguma missão viria, em função dessa conjuntura que muda todo dia, né? E ele queria estar preparado com esse grupo, né? E parecia que, de liderança. A conversa que ele me fez, ele não abriu muito, foi uma conversa de uns 3 minutos, que a coisa era meio consentânea com o Michel.
que veio aqui, que ouvia muito ele. O Michel, que desgarrou de nós por força de ter se articulado com o PMDB nordestino, ele estava fazendo uma penitência. Estava no caminho de volta. Estava fazendo o caminho de volta, porque o que ele viu lá deve ter se assustado muito, né? Mas o Michel, que é o nosso presidente licenciado, vice-presidente da República, ele ascendeu à condição de vice-presidente numa articulação muito forte da bancada nordestina, via Sarney e Renan, que quase que impuseram ao Lula, ao PT, o nome dele, até porque ele era do Sudeste também, né? Mas nos custou muito caro, aqui para o PMDB do Sul, né? Essa descolada do Michel. E eu acredito que ele vinha, aos poucos, fazendo uma penitência e um caminho de volta para uma escola, porque o Michel é um legalista, um homem com uma bagagem jurídica muito forte. E acredito ética também, entende? Então, eu acho que ele estava se sentindo num ambiente, em umas companhias que não eram muito do agrado dele. E aí o Luiz Henrique ali, aquele farol sempre, né? Entendeu a disposição do partido e dos demais partidos também, né? Dando uma linha, formulando, né? Coisas grandes para o país, né? Você vê que aí nesse curto espaço de tempo que ele ficou no Senado, o Código Ambiental, o Pacto Federativo que resolveu a dívida dos estados, então ele articulou coisas muito grandes, suprapartidárias, e mostrou que, de fato, aquilo que a gente... Os joinvilenses não têm ideia do tamanho e da importância do Luiz Henrique no Brasil. Eu sugiro, infelizmente, que assistam, né, a sessão que homenageou no Congresso Nacional para terem uma ideia. Está no YouTube. Da dimensão, da importância desse homem para o país. Né? Os discursos de todos. Vamos voltar para a nossa paróquia, vamos para casa. Tá, Santa Catarina. Morreu Luiz Henrique. Enquanto o Luiz Henrique era o capitão-maior, e isso é natural, sempre tem, isso é que nem escola de arte marcial. O teu mestre é um grande lutador. Ele era o sexto dan, né? O teu parâmetro é ele, né? Então, tu quer saber se tu está pronto para ir para a rua, se tu tiver em condição de lutar com ele, se não vencer, pelo menos empatar. Nós tínhamos aqui em Santa Catarina, com esse viés de olhar o Luiz Henrique como uma liderança a ser batida, o Mauro Moura, o Mauro Mariani, agora o próprio Dário Berger, tivemos outros que depois acabaram se contentando num segundo plano, o Pinho Moreira funcionando como uma espécie de parceiro, mas a morte do Luiz Henrique deixou o PMDB, a base do PMDB, com todos esses prefeitos que tem, com todos esses vice-prefeitos, com esses 80 e tantos vereadores, 800 e pouco vereadores, sabia que tinha um comandante e esperava a manifestação desse comando. Como é que está essa base do PMDB agora? O Cobalcini fazendo um papel de missionário, de catequista, qual é o papel que lhe cabe, de mostrar o caminho do PMDB ou ouvir as bases para construir esse caminho? Bem, de fato, o senador Luiz Henrique da Silveira, com a sua grande visão, né, já vinha numa costura grande no sentido de manter esse projeto que começou em 2002, né, em curso no Estado, né? Já discutia, já conversava, articulava, e as lideranças do partido, né? Já entendendo a importância dessa articulação, porque assim, o PMDB tem muita força, muita liderança, né? Mas o Luiz Henrique tinha essa capacidade de fazer a convergência, e a convergência estava aos poucos sendo construída, porque havia um cenário positivo lá na frente, né? E com o desaparecimento precoce do senador, né, isso gerou um trauma no partido. Onde eu vou, até tem pessoas que me olham porque eu tenho bigode, sou meio careca, e eu vejo você, muito me honra, né? Sim, porque... Muito me honra, muito me honra. Você olha para ele, está sempre na mesma foto. Muito me honra, né? Mas as pessoas sentiram muito. Foi dramática e trágica e inesperada, né? A saída dele, né? E aí a preocupação, que eu posso dizer assim, política, era de o partido partir para uma autofagia. Porque tem muitas lideranças no partido. Tem o Mauro, tem o Dário, tem o Duarte, tem o Cobalcini, tem o Cacilde, e aí tem os deputados novos que estão aí, tem os federais, tem prefeitos. Né? Mas aí as três principais lideranças que
vamos dizer assim, poderiam promover essa autofagia, esse debate que nos levasse a uma divisão dramática, né? Cada um a seu modo, a seu jeito, fizeram falas que eu considero muito inteligentes. Falas e gestos, né? O Mauro em Joinville deu uma entrevista numa rádio aí, eu pessoalmente o elogiei, achei uma fala madura, né? No sentido de que é hora do partido parar, refletir, conversar, né? Vi uma fala semelhante vinda do Eduardo e alguma coisa parecida também dita pelo Dário. Então, se essas três figuras que podiam estar promovendo, aspas, né? Porque se falasse diferente, ficasse emburrado, o que segue, o líder, sim, multiplica... Já cria facção. Já cria facção e multiplica aquele humor, né? Então, houve ali, não acredito que combinado, foi um sentimento por conta, né, dessa tragédia, e que ficou muito bem no contexto. E agora parece que, inclusive, os três aí caminham para uma conversa entre si e tal, para que o partido, que unido é imbatível, né? O grande medo dos nossos adversários é aquela foto em que estamos todos juntos, né? Eles estão conversando sobre, leio também e tal, como a gente está na executiva, também partilha esse projeto que está em curso e que para o catarinense nós já fizemos tantos movimentos desses, o Luiz Henrique, quando o presidente do partido estadual fez isso, o Cacildo fez, o Eduardo fez, e agora o Cobalcini, que é o em exercício, está fazendo, e você vai ver lá no material da campanha, o gesto aquele do Luiz Henrique, por toda Santa Catarina, o desenho dele aqui. Eu fui em Balneário Camboriú, estava dizendo, fui em Balneário Camboriú quinta-feira passada, que foi o lançamento lá, o Edson Periquito foi o prefeito que recepcionou, porque começaria por Joinville, sabe, a ação. E aí eu fiz uma sugestão lá na reunião de que não, deveria terminar em Joinville então. Faz o giro. Para não parecer um projeto de Joinville, né? Faz o giro no estado e termina aqui com uma forma de homenagear e tal. E aí deve acontecer aqui, lá pelo final de agosto, meio de setembro. E aí estão rodando, e assim, é uma adesão muito espontânea, as pessoas querendo ver no evento o Eduardo discursando, o Dário discursando, o Mauro discursando, e vendo essa unidade que o partido precisa dessa demonstração. E o papel dos prefeitos? Nós temos cidades grandes com prefeitos do PMDB, Joinville, Criciúma, Indaial, Rio do Sul. Não, Criciúma já não é nosso. Não, Criciúma não, mas Indaial, Rio do Sul. Eu diria assim para ti que há uma expectativa grande, né? Porque o PMDB ele tem que se consagrado como o partido das médias e pequenas cidades, né? A eleição do Dário, a radiografia, e o partido já fez isso e as lideranças viram. O partido está ali. Então, nós somos muito fortes e temos também, claro, presença nas grandes cidades, mas a grande cidade em si, né? Ela tem o seu peso, mas o desenho geográfico e das urnas tem que ser levado em conta. O partido é muito forte nas médias e pequenas cidades. E os prefeitos, de uma maneira geral, têm se mostrado em sintonia assim, com esse caminhar do partido, né? E que o partido, de fato, não precisa ter pressa, não precisa se antagonizar. Nós temos um desafio pela frente, que são as eleições municipais que vêm. Então o eleitor não quer, e eu acho que aí produziram uma frase muito inteligente, o eleitor, a sociedade não quer saber o que vai acontecer daqui a 3 anos. No máximo, politicamente, quer saber o que vai acontecer em 2016, que é ano que vem. Como é que estão as coisas, como é que estão as forças, como é que estão articulando, o que estão fazendo, o que vão fazer, né? Então não adianta a gente querer atropelar as coisas. Eu acho que cada coisa a seu tempo, e nisso as lideranças estão certas. E aí os prefeitos cumprem um papel, lógico, né? Porque são líderes nas suas cidades, na sua região, e a gente acredita que cada um, da sua maneira, vai contribuir para esse jogo maior do partido de voltar a governar o Estado. Aliás, não é nem uma decisão de agora, uma decisão já tomada lá atrás. Na eleição que sacramentou a aliança com o atual governador Raimundo Colombo, onde o Eduardo continuou vice e o Dário foi para o Senado, essa decisão veio junto ali. Decidiu-se uma coisa e já decidiu-se a outra. Então nós temos que nos preparar, porque a decisão, na verdade, vai ser referendada. Tomada já foi. O Luiz Henrique estava recosturando essa... Recosturando não, ele estava recompondo, rearrumando essa polialiança. Mas ele estava disposto a concorrer de novo. Isso ele me disse, e isso ele tinha dito claramente para o Tebaldo, que já estava entusiasmado com a ideia, com o Paulo Bauer,
e para vários outros interlocutores dele. Agora falta, além do articulador, falta o candidato. Quais são os nomes que emergem dessa coisa toda? Renato Viana, o Udo Deller, o Mauro Mariani, o Dário Berger. Nós já temos aí 3 nomes ranqueados, né? Falar o contrário é não dizer a verdade, né? Um que já vem aqui do norte, aliás, veio para Joinville num projeto já grande na época, né? De se credenciar no colégio eleitoral maior, que é o Mauro, né? Mauro Mariani, nosso deputado federal aqui, o mais votado do partido, enfim, né? A liderança que todo mundo conhece. O Eduardo, que é o vice-governador, e sempre manifestou o desejo de ser, essa coisa toda, né? E o Dário, que então chegou, vamos dizer assim, um pouco depois, mas já... É cristão novo ainda, né? Mas já se projetando, foi para o Senado, quer dizer, se coloca como um dos nomes, né? Derrotou lá o casal 4 vezes na região de Florianópolis, enfim, ele tem ali na capital, o né? que ele diz é o Espiridão e a... Então ele tem esse grande mérito de com o partido e com a aliança que foi formada lá, né? Conseguir recuperar a capital. Então nomes nós temos, entendeu? E aí vamos ver o que sai de 2016 em termos de prefeitos e outras lideranças que eventualmente poderão também se credenciar, né? Muito bem, esse foi Cleonir Branco, presidente licenciado do PMDB, membro da Executiva Estadual, né, Cleonir? Sim, junto com o prefeito e com o Facchini. Nós 3 somos da Executiva Estadual. E falando do PMDB, que ele conhece tão bem, conhece de dentro, porque nas últimas décadas ele não só esteve no partido, mas esteve sempre nas proximidades do Luiz Henrique da Silveira. Tenham todos uma boa noite, espero que tenham gostado. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer.